E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar a vocês um resumo sobre a Guerra dos Farrapos, né? Que aconteceu aqui no Brasil, no sul do Brasil, né? Por volta de 1835, mais especificamente onde hoje é os estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, naquela época, a maior atividade econômica do Brasil vinha através do gado. Então, os fazendeiros do Rio Grande do Sul, eles vendiam sebo, vendiam couro e principalmente vendia a charque, né? Que é a carne de sol. Eles vendiam isso para todo o território brasileiro, né? Para as províncias do Brasil. Mas os fazendeiros do Rio Grande do Sul tinham que pagar imposto muito alto para essas outras províncias do Império, né, brasileiro. Tipo assim, ele ia vender achar que para o Rio de Janeiro. Então eles tinham que pagar muito mais imposto. E além disso, eles não estavam aguentando mais, porque além de pagar impostos altíssimos, eles tinham concorrentes do Rio Grande do Sul, desculpa, da Argentina e do Uruguai. Esse pessoal da Argentina e do Uruguai também vendia charque. Eles vendiam muito aqui no Brasil, entendeu? Esse charque. E além de vender, eles pagavam imposto mais barato do que os brasileiros. Então, os fazendeiros do Rio Grande do Sul, eles estavam meio que irritados com isso. Por que que eu sou brasileiro, tenho que pagar mais imposto, um imposto mais alto do que aqui no meu próprio país, do que o povo de fora do Rio Grande do Uruguai e da Argentina, que são de outros países, e vem vender aqui pagando menos imposto, né? Então os fazendeiros do Rio Grande do Sul queria que o governo brasileiro, aqui são as províncias, né? Esses aqui em vermelho é o Uruguai e aqui em cima o Rio Grande do Sul. Então os fazendeiros do Rio Grande do Sul, né, queria que o governo brasileiro adotasse o protecionismo. Esse sistema de proteção que é da indústria, do comércio de um país, né, que concretiza leis que proíbe a importação de determinados produtos por meio de taxas de produtos estrangeiros, né? Então, eles queriam que aumentasse a taxa sobre os produtos importados que vinham da Argentina e do Uruguai para poder favorecer o mercado interno, né? Principalmente dos fazendeiros do Rio Grande do Sul. Mas o governo português, ele não aceitou essa forma protecionista, né? Esse meio protecionismo. E o que é que aconteceu, né? O, o Rio Grande do Sul se rebelou e começou uma revolta separatista conhecida como Guerra dos Farrapos. Alguns dizem que o nome Farrapos, né, vem das roupas que os soldados dessa guerra vestia, que era como uns trapos mesmo. E já outros historiadores falam que o termo farroupilha vem de um grupo político no Rio de Janeiro, que esse pessoal da guerra se inspiraram, né? Mas voltando aqui para a história, o que aconteceu depois, o que aconteceu na Guerra do Farrapo, o que eles conquistaram. O Rio Grande do Sul, né, se rebelou e tudo mais. Aí eles conquistaram Porto Alegre, né? Proclamaram a República lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa república era chamada de Rio Grandense. E depois também proclamaram uma região em Santa Catarina, né? Chamada de Juliana. Ele conseguiram esses dois territórios para ele. E depois disso, né? Que o governo deu um outro olhar para a guerra. Foi a guerra civil mais longa aqui no Brasil, né? Que ocorreu por volta de 1835 e 1845. 10 anos. Não teve muitas mortes igual às outras guerras, mas teve morte sim. Não foi igual às outras, mas teve. Então, depois desses conflitos todos, né? O governo brasileiro, né? Acabou negociando com os farroupilhas e o resultado dessa negociação
estão no Tratado do Ponche Verde, que criaram nesse tratado. E o governo fez algumas concessões para os Farroupilha. Então, os gaúchos poderiam escolher o seu presidente da província. O charque estrangeiro passou a pagar 25% mais imposto do que o charque do povo do sul do Brasil. E os comandantes do Farroupilha passaram. Eles podiam entrar no exército ocupando o mesmo posto, não o mesmo cargo que eles tinham na guerra e outras coisas a mais. Então, esse é o nossa apresentação de hoje, né, sobre essa guerra dos farrapos que aconteceu aqui no Brasil. É um pequeno resumo, é um bem resumido mesmo, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam aí no canal se vocês tiverem gostado. Faça aí seu comentário, dê uma joinha e compartilhe com seus amigos. Até mais.